Josué capítulo 13. Ora, Josué era velho e acometido pelos anos, e o Senhor lhe disse: Tu és velho e acometido pelos anos, e ainda resta muitíssima terra para ser possuída. Esta é a terra que ainda permanece, todos os limites dos filisteus e toda a Gesur de Sior, que está diante do Egito, até os limites de Ecrom, em direção norte, que é considerado dos cananeus, 5 senhores dos filisteus, os gazitas e os asdoditas, os ascalonitas, os gititas e os ecronitas, também os aveus. Desde o sul, toda a terra dos cananeus e Meara, que está ao lado dos sidônios, até Afec, aos limites dos amoreus, e a terra dos gebalitas e todo o Líbano, em direção à nascente do sol, desde Baal-Gad, debaixo do Monte Hermon, até a entrada de Ramate. Todos os habitantes da região alta, desde o Líbano até Misrefote, Maim, e todos os sidônios, eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Basta dividi-la em porções aos israelitas por herança, tal como eu te ordenei. Agora, portanto, divida esta terra por herança às 9 tribos e para a meia tribo de Manassés, com as quais os Rubenitas e os Gaditas receberam a sua herança que Moisés lhes deu, além do Jordão, em direção leste, como Moisés, o servo do Senhor, lhes deu, desde Aroer, que está na margem do rio Arnon, e a cidade que está no meio do rio, e toda a planície de Medeba, até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amoreus, que reinaram em Esbom, até os limites dos filhos de Amon, e Gileade, e os limites dos Jesureus, e dos Maacateus, e todo o Monte Hermon, e toda Bazã, até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que entrou em Astarote, e em Edrei, que restou do remanescente dos gigantes, pois estes Moisés feriu e os expulsou. Contudo, os filhos de Israel não expulsaram os Jesureus, nem os Maacateus, mas os Jesureus e os Maacateus habitam no meio dos israelitas até esse dia. Somente a tribo de Levi ele não deu herança alguma. Os sacrifícios do Senhor, Deus de Israel, feitos ao fogo, são a sua herança, conforme ele lhes declarou. E Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben uma herança segundo as suas famílias, e o seu termo foi desde Aroer, que está à margem do rio Arnon, e a cidade que está no meio do rio, e toda a planície de Medeba, Esbom, e todas as suas cidades que estão na planície, Dibon, e Bamote Baal, e Bet Baal-Meon, e Jaza, e Kidmote, e Mefaate, Kiriatim, Sibma, Ezeret Saar, no monte do vale, e Bet-peor, e Asdot Pisga, e Bet-Gesimote, e todas as cidades da planície, e todo o reino de Seom, rei dos amoreus, que reinou em Esbom, ao qual Moisés feriu, com os príncipes de Midian, Evi e Requém, Ezur, Eur e Reba, e quais eram sheiks de Seom, habitantes da região. Também os filhos de Israel mataram à espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, que estava dentre os que foram mortos por eles. E os limites dos filhos de Ruben eram o Jordão e seus limites. Essa foi a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, suas cidades e aldeias. E Moisés deu herança à tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E o seu termo era Jazer e todas as cidades de Gileade, e a metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está diante de Rabá, e desde Esbom até Ramate-Mispá, e Betonim, e de Maanaim até os termos de Debir, e no vale Bet-Arã, e Bet-Ninra, e Sucote, e Zafon, e o restante do reino de Seom, rei de Esbom, Jordão, e o seu termo, até a beira do mar de Quinerete, no outro lado do Jordão, na direção leste. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, cidades e aldeias. E Moisés deu herança para a meia tribo de Manassés, e esta foi a possessão da meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias. O seu termo era desde Maanaim, todo Bassã, todo o reino de Og, rei de Bassã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bassã, 60 cidades.
E a metade de Gileade, e Astarote, e Edrei, cidades do reino de Og em Bassã, eram pertencentes aos filhos de Maquir, o filho de Manassés, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Estas são as regiões que Moisés distribuiu por herança nas planícies de Moabe, no outro lado do Jordão, junto a Jericó, na direção leste. Mas para a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, Deus de Israel, era sua herança, conforme ele lhes dissera. Josué 14. E estas são as regiões que os filhos de Israel herdaram na terra de Canaã, as quais Eleazar, o sacerdote, e Josué, o filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes distribuíram por herança. Por sorte foi a sua herança, como o Senhor ordenou pela mão de Moisés, para as 9 tribos e para a meia tribo. Pois Moisés tinha dado a herança das 2 tribos e da meia tribo do outro lado do Jordão, mas para os levitas ele não deu nenhuma herança no meio deles, porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim. Portanto, eles não deram parte aos levitas na terra, salvo cidades para habitarem com os seus arredores para o seu gado e para os seus bens. Como o Senhor ordenou a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e dividiram a terra. Então os filhos de Judá vieram até Josué em Gilgal, e Caleb, o filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Tu sabes o que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, em Cades-Barneia, acerca de mim e de ti? 40 anos tinha eu quando Moisés, o servo do Senhor, enviou-me de Cades-Barneia para espionar a terra. E eu lhe trouxe de volta uma palavra conforme essa estava no meu coração. Contudo, os meus irmãos que comigo subiram fizeram derreter o coração do povo, mas eu segui com integridade o Senhor, meu Deus. E Moisés jurou naquele dia, dizendo: Certamente a terra sobre a qual os teus pés pisaram será a tua herança e dos teus filhos para todo sempre, porque tu seguiste com integridade o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor tem me mantido vivo, como declarou nesses 45 anos verdadeiramente, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, enquanto os filhos de Israel vagavam pelo deserto. E agora vê que nesses dias já tenho 85 anos. Como ainda sou tão forte nesses dias, como era no dia em que Moisés me enviou, como antes era a minha força, assim também é a minha força agora, para a guerra, tanto para sair como para entrar. Agora, portanto, dá-me este monte, do qual o Senhor falou naquele dia, pois tu ouviste naquele dia que os anaquins lá estavam e que as cidades eram grandes e fortificadas. Se assim for, o Senhor estará comigo, e eu serei capaz de expulsá-los, como disse o Senhor. E Josué o abençoou, e deu Hebrom a Caleb, o filho de Jefoné, por herança. Hebrom, portanto, tornou-se a herança de Caleb, o filho de Jefoné, o quenezeu, até este dia, porque ele seguiu com integridade o Senhor, Deus de Israel. E antes, o nome de Hebrom era Quiriate-Arba, sendo que Arba fora um homem afamado entre os anaquins, e a terra teve repouso da guerra. Josué 15. Esta foi, portanto, a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. Até o termo de Edom, o deserto de Zim, em direção ao sul, era a parte externa da costa sul. O seu limite sul era desde a margem do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul. E ele saía para o lado sul a Maalé-Acrabim, e passava até Zim, e subia no lado sul até Cades-Barneia, e passava até Esrom, e subia até Adar, e dava a volta em Carca. Ele passava em direção a Asmon, e saía até o rio do Egito, e as saídas daquele termo ficavam junto ao mar. Este será o vosso termo meridional. E o limite leste era o Mar Salgado até a extremidade do Jordão, e o seu limite na porção setentrional era desde a baía do mar na parte extrema do Jordão. E o limite subia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Arabá. E o limite subia até a pedra de Boã, filho de Ruben. E o limite subia em direção a Debir, desde o vale de Acor, e dali em direção norte, olhando para Gilgal, que está diante da subida de Adumim.
que está no lado sul do rio, e o limite passava em direção às águas de En-Semes, e as suas saídas ficavam em En-Rogel. E o limite subia pelo vale do filho de Inom, até o lado sul do Jebuseu, que é Jerusalém, e o limite subia até o cume do monte que está entre o vale de Inom, em direção oeste, o qual fica na extremidade do vale dos gigantes, em direção norte. E o limite se estendia no cume do monte até a fonte da água de Neftoa, e subia até as cidades do monte Efron, e o limite se estendia até Baalá, que é Kiriat-Jearim. E o limite circuncidava desde Baalá em direção oeste, até o monte Seir, e passava até o lado do monte Jearim, que é Quesalom, no lado norte, e descia até Bet-Semes, e passava adiante até Timna. E o limite saía para o lado de Ecrom, em direção ao norte, e o limite se estendia até Siqueron, e passava até o monte Baalá, e saía até Jabneel, e as saídas do limite eram junto ao mar. E o limite oeste era o grande mar, e o seu limite. Este é o termo dos filhos de Judá ao seu redor, segundo as suas famílias. E a Calebe, o filho de Jefoné, ele deu uma parte do meio dos filhos de Judá, segundo o mandamento do Senhor a Josué, a cidade de Arba, o pai de Anak, a qual é a cidade de Hebron. E Calebe expulsou de lá os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, os filhos de Anak. E ele subiu de lá até os habitantes de Debir, e o monte de Debir anteriormente era Kiriat-Sefer. E Calebe disse: aquele que ferir Kiriat-Sefer e a tomar, a ele darei a minha filha Axa. E Otiniel, o filho de Kenaz, o irmão de Calebe, tomou-a, e ele entregou-lhe a sua filha Axa por esposa. E sucedeu que, vindo ela até ele, ela o levou a pedir ao seu pai um campo. E ela desceu do seu jumento, e Calebe lhe disse: o que queres tu? Que respondeu: dá-me uma bênção, pois tu me deste uma terra meridional. Dá-me também fontes de água. E ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança dos filhos da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. E as cidades limítrofes da tribo dos filhos de Judá, em direção ao termo de Edom, ao sul eram Cabzeel, Ieder e Jagur, Quiná, Dimona, Adadá, Quedes, Azor, Itnã, Zife, Telém, Bealote, Azor-Adata, Quiriote-Esrom, que é Azor, Amã, Semá, Molada, Azargada, Esmon, Bet-Palet, Azur-Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Lim, Ezem, Estolade, Quesil, Orma, Ziclag, Madmaná, Sanzana, Lebaote, Silim, Aim, Rimon. Todas as cidades com as suas aldeias são 29. E no vale Estaol, Ezorá, Easná, Zanoá, Engazim, Ganim, Tapuã, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gedera, Gederotaim, 14 cidades com as suas aldeias. Zenã, Hadasa, Migdal, Gad, Dilcã, Mispá, Jocteel, Laques, Boscate, Eglon, Cabom, Laamás, Quitlis, Gederote, Bet-Dagon, e Naamá, e Maquedá, 16 cidades com as suas aldeias. Libna, Éter, Azã, Iftá, Asná, Nezibe, Keila, Axibe, Mereça, 9 cidades com as suas aldeias. Ecrom com as suas cidades e as suas aldeias, desde Ecrom até o mar, todas as que se situam próximas a Asdod, com as suas aldeias. Asdod com as suas cidades e aldeias, Gaza com as suas cidades e aldeias até o rio do Egito e o grande mar e o seu limite. E nos montes, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Saná, que é Debir,
Anad, Estemoa, Anim, Gozen, Olom, Giló, 11 cidades com as suas aldeias. Arabe do Mar, Ezã, Janim, Bet-Tapuá, Afec, Untá, Kiriat Arba, que é Hebron, e Zior, 9 cidades com suas aldeias. Maom, Carmelo, Zife, Jutá, Jezreel, Joquebeão, Zanoa, Caim, Gibeá, Tímina, 10 cidades com as suas aldeias. Alu, Betzur, Gedor, Maarate, Bet-Anote, Eutecom, 6 cidades com suas aldeias. Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, e Rabá, 2 cidades com as suas aldeias. No deserto, Bet-Arrabá, Midim, Secaca, Enibsã e a cidade do Sal, e En-Ged, 6 cidades com as suas aldeias. Quanto aos jebuseus, os habitantes de Jerusalém, os filhos de Judá não conseguiram expulsá-los, mas os jebuseus habitam com os filhos de Judá em Jerusalém até este dia.